ao terceiro, falando sobre comportamentos tóxicos, que são comportamentos que são recorrentes, que possivelmente se tornaram hábitos, mas que nunca deixaram de ser pecado. A gente abordou à luz desta passagem já 4 lições aqui para a nossa vida. E hoje, encerrando esta série de mensagens sobre os comportamentos tóxicos, eu queria trazer mais 3 comportamentos para a gente, à luz desse texto, para a gente eliminar de uma vez por todas da nossa existência. São práticas, às vezes estilo de pensar, estilo de agir, de fazer, de praticar, que nos impedem de ser abençoados por Deus em muitas áreas. Impedem as nossas orações de serem atendidas, impedem as bênçãos de chegarem até nós, porque são comportamentos que Deus rejeita e Deus quer que a gente os corrija. Êxodo 32, abriram aí? Com o texto em mãos, nós vamos fazer hoje diferente. A cada ponto, eu lerei alguns versos, para a gente extrair ali onde a gente está baseando o ponto. Então mantenha a sua Bíblia aberta, que daqui a pouquinho a gente vai ler alguns versos em cima desta passagem. Como eu já disse, amados, nós hoje estamos encerrando esta série de 3 domingos. Eu sugiro a você, caso você não tenha tido a oportunidade de ouvir tanto a primeira ministração quanto a segunda, eu sugeria você a dar uma olhada lá. Está no canal da nossa igreja. Você pode ver os comportamentos que a gente já abordou à luz desse texto, que para o meu coração tem sido, sim, de muita importância e tem sido algo que Deus tem incomodado a minha vida, o meu coração. Nós já falamos aqui, lembrando vocês, de 4 comportamentos. Nós falamos do primeiro deles, que é a transferência de culpa. Lembra você do texto que Moisés está no topo do monte? Já está rumo à terra prometida, já saíram do Egito, mas Moisés tarda no topo da montanha. A turma que não subiu, que ficou abaixo, a turma ansiosa, o líder está lá, o que aconteceu com Moisés? Resolveram inventar algumas coisas ali embaixo, e o que inventaram era idolatria. E diz o texto bíblico que Arão teve uma ideia, falou para as mulheres trazerem argolas, trazerem o ouro que elas tinham, ele joga no fogo, dali surge um bezerro. E Moisés, quando desce do topo da montanha, o bezerro já estava feito. Moisés logo pergunta a Arão, e aí? O que aconteceu, rapaz? Por que esse bezerro? Aí Arão falou o seguinte, você sabe, Moisés, que esse povo é de dura serviço. Entre outras palavras, a culpa não é minha, a culpa é do povo. A gente abordou esse assunto, sobre a transferência de culpa, que desde que Adão pecou, o homem gosta de pôr a culpa no outro. As crianças o fazem, os adolescentes o fazem, os jovens o fazem, os adultos também. A culpa é do outro. E quem põe a culpa no outro, nunca curado é. Nós também abordamos em segundo lugar, lá na primeira palestra, na primeira mensagem, sobre os bezerros que são escondidos dentro do nosso coração. Moisés, quando interroga Arão, e esse bezerro aí? Ele falou assim, olha, eu não fiz nada, só joguei o ouro no fogo e surgiu um bezerro daí. Sabe, nasceu, brotou. Aí a gente abordou sobre de onde surgiram os bezerros. Os bezerros eram de uma cultura egípcia, onde o bezerro era cuidado, que saía com defeito, ele era cuidado por 40 dias pelas mulheres, ele era alimentado pelas mulheres. Ao término dos 40 dias, existia uma festa, uma orgia, você pode pensar num caos, em adoração ao bezerro. Quando o bezerro morria, eles embalsamavam o bezerro para adorá-lo. Pois é, o povo que está indo à terra prometida, estão lembrando do Egito e querendo fazer aquilo que lá no Egito foram ensinados a fazer. Bezerros de ouro, a gente também os tem no coração. Nós também falamos, amados, domingo passado, no segundo momento, sobre a falta de zelo pela santidade de Deus. A falta de zelo. Moisés faz ali, você lembra bastante daquele ritual do marido ciumento, que parece até que não está na Bíblia, mas está.
está lá em Números capítulo 5. Moisés queima o bezerro vira cinza, e dá cinza com água para o povo beber. Pensa no caos. O povo bebe aquilo ali, e Moisés está se lembrando lá atrás, que quando o marido desconfiava da esposa, não conseguia provar a infidelidade dela, mas ele desconfiava que ela poderia estar sendo infiel, procurava o sacerdote então pegava o pó da terra, o pó do tabernáculo, misturava na água e dava para a mulher beber. E se a mulher estivesse sendo infiel, diz a Bíblia que o ventre dela se tornaria estéril, ela nunca mais poderia ter filhos e seria amaldiçoada. Mas se ela não tivesse sendo infiel, diz a Bíblia que ela seria abençoada por Deus. Pois é, Moisés ressurge aquele ritual e diz para o povo: vocês se tornaram infiéis. Assim como aquela esposa que adulterou, vocês também adulteraram. Nós aprendemos também, em quarto lugar e último, no domingo passado, sobre a negligência das disciplinas espirituais, né, amados? Moisés tinha uma tenda, chamada de tenda do encontro, era onde ele buscava a presença de Deus, Deus falava com ele ali. O povo está querendo fazer bezerro, e Moisés constrói tenda para na tenda encontrar com Deus. É de um nome diferente. Enquanto o povo quer algo tocável, palpável, sensível, que pode ser visto, que é um bezerro de ouro, Moisés entra na tenda e vê pela fé o Deus invisível. Ele fala com o Deus Todo-Poderoso. Pois é, ele não abandonou as disciplinas espirituais. Hoje nós não temos a tenda do encontro, mas o nosso quarto pode ser um lugar de encontro. Com a palavra nos encontramos com Deus, com a oração nós nos encontramos com Deus. Isto é, são práticas, disciplinas espirituais que a gente não pode abandonar. Pois é, chegamos hoje. E hoje eu queria falar com vocês mais 3 comportamentos, amados. Eu queria que você acompanhasse comigo, porque no meu entender são os mais importantes. Essa semana, quando estudei esse texto, eu não tinha visto isso e falei: meu Deus do céu, nós precisamos abandonar tais práticas se porventura elas estiverem na nossa vida. Então, pastor, quais são os 3 comportamentos que a gente tem que abandonar? Primeiro, desprezo das realidades divinas, que são invisíveis aos olhos naturais. Eu queria que vocês abrissem agora a Bíblia, Êxodo 32, olha o verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Eu queria tirar esta frase aqui: faze-nos deuses. Amados, vocês compreendem o que é esse pedido? Eles deixaram o Egito, estão rumo à terra prometida, e agora eles no caminho estão falando o seguinte: ó Arão, vamos fazer o seguinte, Moisés está no topo do monte, não desceu, faz deuses para nós. Você tem ideia do que significa um pedido desse? Faz algo que a gente vê, porque a gente está cansado de viver por aquilo que a gente não vê. Fé não é ver o invisível. Fé, se você ver, não é fé. Fé, você vê aquilo que é invisível. Para você enxergar o invisível, é necessário ter fé. Sabe o que eles estão dizendo? Arão, cansamos de viver a vida com fé. Cansamos de olhar para um Deus que a gente não vê. A gente quer um Deus que a gente vê. Faze-nos deuses. Por isso, amados, que eu trouxe, em primeiro lugar, um primeiro comportamento que a gente precisa de abandonar, é o desprezo das realidades divinas, que são invisíveis a estes olhos aqui, a estes olhos naturais. As realidades divinas não se veem, não se tocam, não se apalpam, mas elas podem ser contempladas pela fé. Fazem-nos deuses, Arão. A gente está cansado de ver o invisível, a gente está cansado de viver pela fé. Lá na frente Lutero ia dizer, né?
na Reforma Protestante que o justo viveria pela fé. Baseado no que a Bíblia diz em Abacuque, em Romanos, o justo vive pela fé. Pois é, sabe o que eles estão falando? Cansamos de viver pela fé. A gente quer ver, a gente quer tocar. Portanto, faz um bezerro. Não é Deus, não pode fazer nada, não é poderoso, mas a gente prefere ver aquilo que não tem poder do que acreditar em Deus, que é o Todo-Poderoso, mas tem que ter fé. Pois é. Posso te dar uma ideia aqui, amados? Posso trazer a vocês algo para você pensar? Olha a gravidade deste pedido. Faze-nos deuses. Olha a gravidade. Lembram vocês, os de memória esclarecida, vai se lembrar disso. A Bíblia trabalha com sombras, para que aquelas sombras pudessem apontar para a realidade. A Bíblia trabalha com tipos que apontavam para a realidade verdadeira. Exemplo, vou te dar pelo menos 3, que até esse texto já eram realidades. Pelo menos 3. Primeiro, você lembra da circuncisão? O menino, quando nascia, ao 8º dia, tinha que ter o prepúcio cortado. Era um cortar que sangrava. Aquele sangrar era um poupar da vida. É o seguinte, aquilo apontava para um homem, um Deus que morreria, que sangraria em nosso lugar. Então, quando o menino tinha um prepúcio cortado, aquilo derramava sangue. O sangue, então, era uma sombra, era um tipo para aquilo que Cristo iria realizar na cruz do Calvário. É como se dissesse o seguinte: sangre agora, para você ser poupado da vida. Sangre, porque ao sangrar você não vai morrer. Pois é, porque Cristo derramou o seu sangue, temos vida. Então era uma sombra que apontava para uma realidade. Isso aqui já tinha acontecido. O povo já sabia disso. Eles tinham a circuncisão já, a sombra estava ali. Pois é, mas sabe o que eles estão dizendo? A gente não quer viver uma vida que a gente tem que almejar o futuro pela fé. Cansamos disso. Você quer ver uma outra sombra que já tinha, até aqui nesse texto? É o tabernáculo. Hoje a gente tem os nossos templos, né? Por exemplo, só aqui na nossa igreja nós temos 3 portas. Temos uma, temos 2, temos 3. O tabernáculo não. O tabernáculo tinha uma porta apenas. Uma porta. Por quê? O tabernáculo você tinha que entrar por aquela porta e sair pela mesma porta. Porque era uma sombra. Aquilo apontava para Jesus. Ele é a única porta para Deus. Ele é o único caminho. Não existe porta A, porta B, porta C. Existe apenas uma. Ou passamos por ela para ter acesso a Deus, ou a gente não chega a Deus. Então o tabernáculo era todo construído pensando na obra de Cristo. Tinha uma porta, tinha depois daquela porta o altar do sacrifício, o sacerdote pegava um animal, sacrificava um animal, depois tinha a pia do lavatório, já que ele sacrificou o animal ali, ele sujava de sangue, então ele tinha que se lavar, ele tinha que se limpar, então ele se limpava, chamada a pia do lavatório. Depois ele passava por uma cortina, que ainda não era a cortina principal, mas uma prévia. Ele passava naquela cortina, onde ele entrava num salão que antecedia ao Santo dos Santos. Ali ele já estava se preparando para entrar onde Deus estava. E de repente havia um véu grosso, de 20 centímetros de espessura, que separava o Santo dos Santos. Lá dentro, a Arca da Aliança, 2 querubins virados de um lado para o outro, e Deus disse que entre eles, a presença dele estava. O sacerdote chegava ali e tinha acesso à presença do Todo-Poderoso. Amados, todo o tabernáculo apontava para uma realidade. Todo o tabernáculo apontava para a obra de Cristo. Uma porta, o sacrifício, a pia do lavatório, o Santo dos Santos, tudo aquilo dali exigia do povo fé. Eles viam algo, mas que não era aquilo que viam, não era Cristo, mas apontava para Cristo. Pois é, já tinha nesse tempo.
Você quer ver uma terceira coisa que tinha aqui? Até esse tempo de Moisés já, sacerdotes. Sacerdote era um tipo do sacerdote que é Cristo. Era um tipo do sumo sacerdote. Para você ter acesso a Deus, você tinha que ter sacerdote. Você não podia falar com Deus. Você tinha que usar o sacerdote para falar com Deus. Então ele era aquele que mediava a conversa entre ti e Deus. Pois é, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então o sacerdote daquele tempo apontava para um sacerdote único, verdadeiro, o sacerdote todo-poderoso que era o nosso Senhor Jesus. Mas sabe o que eles estão dizendo? A gente não está preocupado com o tabernáculo, a gente não está preocupado com o sacerdote, a gente não está preocupado com circuncisão. Ô Arão, faze-nos deuses. A gente abre mão de tudo isso, porque a gente quer deuses. Ô amados, deixa eu te dar uma palavra aqui. Sabe o que é deuses? Sabe o que é um bezerro de ouro? É uma falsificação visível de um Deus invisível e real. O bezerro nós preferimos um falso para chamar de Deus, mas a gente está vendo, do que alguém que é invisível, mas que é real, que é o Deus verdadeiro. A gente prefere o falso. Por isso que eu aprendi aqui nesse texto, o desprezo das realidades divinas que são invisíveis aos olhos naturais. Amados irmãos, a gente precisa ter cuidado com esse comportamento. A gente precisa ter cuidado. Porque às vezes eu prefiro ver aquilo que os meus olhos podem contemplar sem fé, do que agir pela fé e ver um Deus invisível, mas que pode ser alcançado com os olhos espirituais. Eu nunca vi Deus. Aliás, já contei isso aqui para vocês. Eu estava pregando um dia em Conceição de Ipanema, chegou na porta da igreja, uma mulher me procurou, mulher crente, não é trapicola não, mulher crente, mulher de Deus. Chegou na porta da igreja e falou: pastor, eu queria te contar um negócio, mas não sei se posso te contar. Pode te contar o que eu tenho que te contar? Eu falei: sei lá se pode, o que você tem para me contar? Aí ela disse: vou te contar. Quando o senhor estava pregando, ela disse, eu vi 2 anjos, um do lado direito, outro do lado esquerdo do Senhor. E eles resplandeciam, pastor, enquanto o Senhor pregava. Você não vai ficar bravo comigo, não? Ela falou. Eu não estou bravo, não, mas eu tenho que conversar com Deus. Porque é eu que estou pregando, eu que estou lá na frente, você vê os 2 anjos e eu não vejo nada. O senhor não viu nada, pastor? Eu vi nada. Sentiu nada? Senti nada. Mas nada. Pois é. Estou falando se o que ela viu é fato, é verdade, não é esse mérito que eu estou entrando. Eu estou dizendo para você o seguinte, que eu nunca vi nada. Eu nunca vi anjo. Eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi, muito menos Deus. Nunca vi. Mas eu creio que eles existem mais do que o que eu estou te vendo. Eu creio na existência espiritual, de anjo, do Deus verdadeiro que é Espírito. Eu creio nisso, mesmo que esses olhos nunca tenham visto. Eu creio mais do que eu estou te vendo aqui agora, nesta manhã. Agora, como que a gente pode crer? Só pela fé. Quem não tem fé só consegue ver isso aqui, ó. Quem não tem fé só vê isso aqui, ó. Quem não tem fé só vê o imanente. Eu preguei a vocês na quarta-feira passada, amados, é muito doído, é muito difícil viver sem fé, porque sem fé, eu só consigo ver o que os meus olhos podem, então eu só vivo para mim. No meu caso, 1,74 m, eu vivo em prol desse 1,74 m, eu não consigo almejar um pouco mais além de mim, porque para eu pensar além de mim, eu preciso ter fé, eu não tenho, então eu só penso em mim, só penso nesse umbigo. É como aquele Leandro Carnal, aquele filósofo que é companheiro do Mário Sérgio Cortella, perguntaram para ele o seguinte: você crê na vida depois da morte? Você crê em algo depois da morte? Ele diz: morreu, acabou. Ele diz: morreu, acabou. Aí ele disse assim, numa palestra dele, o dia que a minha mãe morreu, mãe dele, o dia que minha mãe morreu, eu não consegui derramar uma lágrima. E perguntaram-lhe, por qual razão? Ele disse, porque eu sabia que quando o fôlego da vida dela acabou, ela acabou.
Então não há esperança, não há propósito depois da vida. Ô amados, muito difícil viver assim. Alguém que não consegue enxergar com os olhos da fé. Você só pensa no aqui, por quê? Porque aqui é o que você vê. Aí a gente se torna um homem insaciável, uma mulher insaciável. Se eu ganho 1.000, quero 2, se ganho 2, quero 4, se ganho 4, quero 8, quero 16, quero 32, quero 1 bilhão. E quando eu tiver 1 bilhão, eu estou vazio. Por quê? Porque eu vivo em prol de mim. E estas coisas não satisfazem a mim. Para eu encontrar satisfação, eu preciso de transcendência. Eu preciso ir além de mim. Eu preciso de fé. Eu preciso de encontrar alguém que é maior do que eu. E para eu encontrar esse alguém que é maior do que eu, que é Deus, só posso encontrá-lo pela fé. Então Deus é invisível até que a gente tenha fé. O dia que a gente tem fé, a gente passa a ver o invisível. A gente passa a tocar o intocável. A gente passa a alcançar o inalcançável. A fé nos faz ver o invisível, tocar o intocável e desfrutar de coisas impossíveis. É fé. Mas a segunda lição que eu tiro para você nesta manhã, que são comportamentos que a gente pode evitar. Escute essa. Insensibilidade quanto à obra exclusiva de Deus, que é santa. Insensibilidade quanto àquilo que é sagrado, quanto àquilo que é puro, quanto àquilo que é perfeito. O senhor pode explicar? Posso. Veja o verso 1 ainda. O texto continua dizendo: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá sucedido. Aí você pode perceber o verso 4, folheio aí na frente. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Amados, presta atenção aqui. Moisés está no topo da montanha, ok? Arão dá uma ordem para as mulheres: trazem tudo que você tiver, tudo que tem ouro, traz. As mulheres trouxeram. Diz a Bíblia que trabalhou o ouro foi trabalhado. Aí Arão chega a falar uma coisa assim: olha, estes deuses foram os deuses que tiraram vocês do Egito. Ô amados, foram esses deuses que tiraram do Egito o povo de Deus? Não foi. Quem tirou o povo do Egito? O Deus Todo-Poderoso. Mas sabe o que estão fazendo, Moisés, Arão? Esses deuses aqui que a gente criou, que a gente formou, que a gente lapidou, eles tiraram a gente do Egito. Estão atribuindo uma obra de Deus a deuses. Percebam a gravidade. Se tornaram insensíveis quanto à obra de Deus. Algo que Deus fez, estão dizendo: não, esse bezerro que fez. Gente, isso aqui é algo cruel. Insensibilidade quanto à obra de Deus. Eu li um livro, o livro dizia o seguinte: a obra é de Deus e quem faz é Deus. Então é um pecado quando eu atribuo aquilo que Deus fez a deuses. É o que eles estão fazendo. E engraçado, né? Você vai ver no texto que o próprio Arão vai dizer o seguinte. Arão vai dizer no verso 5: vendo isto, edificou um altar adiante dele e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. O Senhor da sua Bíblia está maiúsculo. Sabe o que Arão está falando? Vai ter uma festa ao Deus verdadeiro amanhã. Ok, tem uma festa amanhã ao Deus verdadeiro. Vamos usar esta festa ao Deus verdadeiro para a gente cultuar os deuses? Cruel, né? Vamos usar a festa ao Senhor Todo-Poderoso? Vamos aproveitar desta festa para a gente cultuar esse bezerro? Ô gente, insensibilidade. Insensibilidade. Aí você começa a entender por que Moisés fez o ritual do marido ciumento. Porque o povo tinha se prostituído, de fato. O povo estão atribuindo a deuses
aquilo que o Deus verdadeiro faz. Sabe, irmãos, eu penso que de alguma forma a gente também está insensível. Eu sinto muito ter que falar isso no nosso tempo hoje, mas é uma realidade. A gente está numa época tão insensível que a gente está chamando de homem de Deus, muitas vezes, gente que nunca andou com Deus. Acredita o que eu estou te falando? A gente está chamando mulheres e dizendo que elas são de Deus, que com Deus nunca andaram. Às vezes eu fico preocupado que é possível um pastor pregar numa igreja 20 anos, 30, 40 anos, ele pregar sem o Espírito Santo, e é possível que às vezes a igreja não perceba isso. É possível. É possível que ele seja um trapicola e que a igreja não perceba. É possível que a igreja seja liderada por líderes mais seco do que um poste, mais sem o Espírito Santo do que um poste, e muitos não percebem. Insensibilidade. Insensibilidade. O que é a insensibilidade? É resultado de quê? É resultado de falta de discernimento espiritual. Eu não consigo mais discernir entre A ou B. Tudo para mim é tudo. É como uma mulher um dia me procurou e falou: pastor, eu estou ouvindo uma voz, eu não sei se essa voz é de Jesus ou do diabo. Eu falei: a senhora acha que a voz de Jesus é parecida com a voz do diabo? Sinceramente, a senhora acha que é parecida? O discernimento está equivocado. Tem um problema, e o problema está na audição. Amados, a gente não pode se apostatar, a gente não pode negociar. A obra de Deus é feita por Deus. Esta igreja aqui, a TIPAC, as igrejas evangélicas espalhadas em Alto Caparaó e no mundo, estas igrejas, embora a gente vê com os olhos aqui, ó, eu estou vendo, mas você não pode acreditar que elas são apenas isso que você vê. Aqui existe um povo, espiritualmente falando, são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Existe um povo que a Bíblia diz que são a menina dos olhos do nosso Senhor. Então eu não posso olhar para a igreja e perder a insensibilidade, e às vezes tratar a igreja de forma tão mundana, tão cruel. Não posso. A igreja é de um povo santo, santo não perfeito. Santo não quer dizer perfeito, santo quer dizer separado. A igreja é sim um povo separado. Separado por quem? Separado pelo nosso Pai. Deus separou para si um rebanho. Este rebanho é dele e ninguém toca. Portanto, a gente não pode ser insensível, amados. Quanto à obra que é exclusiva de Deus, o povo estava insensível. Falaram: esse bezerro tirou a gente do Egito. Vamos adorar esse bezerro? Não foi bezerro, foi o Deus de Israel. Foi Iavé, foi Adonai, o Deus verdadeiro que tirou vocês do Egito, mas vocês se prostituíram. Por isso que Moisés faz o ritual, que a gente choca. Eu vou para a terceira lição e última, para a gente encerrar esta série dos comportamentos tóxicos. Aqui escute, esta aqui para mim é uma das mais importantes. Essa vale para você que converteu ontem, e vale para você que converteu há 60 anos, há 80 anos, vale para você. Qual o comportamento que eu devo deixar, pastor? O contentamento com o conhecimento raso e árido a respeito de Deus. Aí não está no capítulo 32, está no capítulo 33, olha lá. Capítulo 33, versos 17 em diante. O verso 17 diz assim: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te, Senhor, que me mostres a tua glória. Os estudiosos dizem que aqui é um dos pedidos mais ousados da Bíblia. São dois, posso lhes dizer. O primeiro está aqui. O segundo está lá em Efésios, no capítulo 3.
Quando Paulo ora e diz o seguinte, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. São as duas orações mais ousadas da Bíblia. Aqui Moisés fala, quero ver a tua glória. Lá na frente Paulo fala, que a tua plenitude, que tudo que o Senhor é, o Senhor nos tome. Pois é, oração ousada. Moisés aqui vai fazer um pedido para Deus. Mostra-me a tua glória. Gente, você sabe o que é glória de Deus? Glória é a reunião de todos os atributos de Deus numa pessoa. E Deus tem muitos. Por exemplo, Deus é santo, é imutável, absoluto, é eterno, autoexistente. Deus é o Todo-Poderoso. Todos esses atributos e muitos mais, Deus é pleno neles. Quando Moisés está pedindo, mostra a tua glória, Moisés está falando para Deus o seguinte, Senhor, me mostra tudo que o Senhor é. Eu quero ver. Aí, Deus olha para Moisés e fala, Moisés, eu sou tão glorioso, são palavras minhas, eu sou tão glorioso que homem nenhum pode ver a minha glória totalmente e sobreviver. Ô Moisés, eu entendo o que você está pedindo, mas não dá para atender você totalmente, não dá, porque para eu te atender totalmente você vai morrer, então vou te atender parcialmente. Deus falou, vou colocar você entre uma fenda, você vai estar ali, eu vou passar, vou te proteger pela mão, depois que eu passar, você vai me ver pelas costas, porque homem nenhum é capaz de me ver totalmente e sobreviver. Sabe o que eu aprendo aqui? Oi gente, o povo está contente com o bezerro, o povo está contente com o negócio que eles criaram. Moisés quer de Deus muito mais. Enquanto o povo está satisfeito com algo que pode tocar, mas que é morto, que não faz nada, Moisés fala assim, eu quero mais de ti, Senhor. Eu não estou satisfeito, eu não quero pouco do Senhor, não quero um conhecimento raso do Senhor, eu quero muito mais do Senhor. Ô amado, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei quanto tempo você tem de conversão, mas eu posso te garantir isso que eu vou te falar. Você pode conhecer muito mais de Deus do que você já conhece. Muito mais, muito mais. Moisés está falando, Senhor, eu falo com o Senhor face a face, mas eu ainda tenho sede, eu quero conhecer a glória do Senhor, eu quero mais do Senhor. Ô gente, isso precisa passar no nosso coração, essa sede tem que estar na nossa alma, a gente quer mais de Deus, a gente vem na igreja, eu sou crente, eu estou aqui pastor, mas por que eu estou aqui? Porque eu quero conhecer mais o meu amado, eu quero conhecê-lo mais. Senhor, mostra-me a tua glória, revela-se a mim, porque o que eu conheço de ti ainda é pouco comparado a quem tu és. Deixa eu ver a tua face. Ô gente, é perigoso que a gente passe na igreja por anos satisfeito com aquilo que a gente conhece de Deus, e às vezes satisfeito com pouco, como o povo lá que estava satisfeito com um bezerro de ouro. A gente pode ficar satisfeito com muito pouco de Deus, mas nesta manhã eu queria despertar você. Tem uma insatisfação com relação a isso. Ô Senhor, eu te conheço, mas eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais. Não há alguém que conheça Deus totalmente. Eu lembro do Ludgero, que já esteve aqui com a gente, né? O Ludgero estava no seminário um dia e ele perguntou assim, aos seminaristas, quantos por cento você acha que você conhece de Bíblia? Acho que eu já devo ter contado isso aqui. E aí os seminaristas, às vezes, existem os mais ousados, os mais humildes, e aí um levantou e disse, eu conheço muito pouco, Rev, eu conheço uns 2%, o outro, eu conheço uns 5%. O outro disse, Rev, eu devo conhecer da Bíblia uns 30%. A reverendo do Diário caiu de joelho diante dele. Caiu de joelho, a sala cheia. Nós estamos diante de um Deus, ele diz. Amados, nos curvemos diante dele, porque se alguém conhece 30% de algo que é infinito, só pode ser Deus. A sala toda ficou vergonhada. Aquilo foi uma piada que até hoje no seminário deve ser lembrada. Pois é. Amado, quantos por cento você conhece de Deus? Eu te faço essa pergunta. Ele perguntou da Bíblia, eu te faço de Deus. Sobre Jesus, quanto você conhece dele? Se você for sincero, como o que eu penso,
você vai chegar à conclusão que você conhece bem pouco. Se você conhece bem pouco, ainda há muito para você conhecer. Por isso que Moisés fala: mostra-me a tua glória, Senhor. Eu quero te conhecer mais, mostra-me a tua glória. Amados irmãos, vamos pedir isso a Deus. Senhor, revele-se a nós, eu quero te conhecer mais. Eu quero conhecer mais o teu amor. Eu quero conhecer mais o teu agir. Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero conhecer mais. Eu cansei de viver uma vida de crente, onde eu não aprendo mais sobre o Senhor. Eu quero conhecer a tua glória. Vamos ficar em pé, amados?